Olá! A maioria de nós se lembra do desastre da Challenger como uma tragédia que durou exatos 73 segundos. Mas essa não é a história completa. Hoje a gente vai mergulhar na verdade bem mais complexa e, sinceramente, perturbadora que ficou escondida por muitos anos. 73 segundos. Esse é o número que ficou gravado na nossa memória coletiva, né? É o tempo exato, do lançamento até o momento em que a Challenger foi engolida por aquela bola de fogo no céu. Só que a história real, e a parte mais chocante dela, se desenrola nos 165 segundos que vieram depois. É uma parte da história que foi, silenciosamente enterrada por anos, e é pra lá que a gente vai agora. Vamos começar com o mito, aquela narrativa poderosa, mas muito simplificada, que foi contada para uma nação inteira para tentar dar algum sentido ao que parecia impensável. A palavra-chave usada em todos os lugares foi explosão. E ela sugere um fim limpo, instantâneo. Que era horrível, claro, mas de uma forma bem estranha, era também reconfortante. Mas os investigadores descobriram bem rápido que isso não era verdade. Não houve uma explosão como a gente imagina uma bomba. O que aconteceu foi uma desintegração estrutural catastrófica. E o ponto crucial é este. A cabine da tripulação, que era a parte mais reforçada do ônibus espacial, sobreviveu à quebra inicial. Ela se soltou inteira. Para a gente entender como isso pôde acontecer, a gente tem que voltar para a noite anterior ao lançamento. Foi ali que o desastre realmente começou. A raiz da falha estava nos foguetes de combustível sólido. Os engenheiros da Morton Vehicle, a empresa que construiu esses foguetes, estavam apavorados com a previsão de frio para o dia do lançamento, porque eles sabiam que um componente essencial podia simplesmente não funcionar. Numa teleconferência de emergência na noite anterior, os engenheiros argumentaram com toda a força contra o lançamento. Os dados deles mostravam um risco catastrófico. Mas, do outro lado da linha, eles encontraram uma pressão imensa e até a hostilidade dos gerentes da NASA. Essa frase, dita por um gerente para os engenheiros, ela resume perfeitamente o momento em que o foco mudou. Deixou de ser sobre segurança e passou a ser sobre cumprir o cronograma. E sob essa pressão enorme, os executivos da Morton Vehicle passaram por cima da opinião dos seus próprios engenheiros e deram à NASA o sinal verde que eles queriam para lançar. E assim, na manhã seguinte, mesmo com o gelo visível pendurado na torre de lançamento, a Challenger decolou. O que se seguiu não foi um único evento, mas uma sequência trágica de falhas. O que a gente vê aqui são, na verdade, duas fases bem distintas da tragédia. A primeira é essa ascensão rápida de 73 segundos até a falha estrutural. A segunda, e mais angustiante, é a queda de quase 3 minutos da cabine da tripulação, que, como a gente viu, se separou intacta e continuou subindo por um tempo antes de começar a cair. Pois é, enquanto o público todo acreditava que a tripulação tinha morrido ali aos 73 segundos, as evidências recuperadas do fundo do oceano contavam uma história muito, mas muito diferente. 3. Esse número talvez seja a evidência mais assustadora encontrada nos destroços. Ele representa os 3 pacotes de ar de evasão pessoal, que eram suprimentos de ar de emergência, encontrados ativados manualmente. E aqui está o ponto crucial. A ativação não era automática. Para esses pacotes de ar estarem ligados, pelo menos um, e provavelmente vários, dos astronautas tinham que estar vivos e conscientes o suficiente depois da desintegração para conseguir alcançar e ativar seus suprimentos de ar. Essas foram as últimas palavras gravadas do piloto Michael Smith. Elas foram capturadas um instante antes do sistema de intercomunicação perder a energia, indicando uma consciência súbita da catástrofe que estava acontecendo. E ainda tinha mais. Disjuntores no painel do piloto foram acionados. Ações que precisavam de intenção para acontecer. Todas as evidências apontavam para a mesma conclusão terrível. A tripulação não só estava viva, mas estava lutando pela sobrevivência durante aquela longa queda de quase 3 minutos. A causa da morte não foi a desintegração, mas sim um impacto devastador com o oceano. Sabendo de tudo isso, a pergunta que fica é: por que a história da explosão instantânea persistiu por tanto tempo? A resposta, basicamente, está no controle da narrativa. A NASA, para poupar as famílias e proteger a própria imagem, escolheu uma história mais simples e menos traumática do que a horrível realidade. Mas a lição mais profunda não era só sobre relações públicas. Era sobre uma falha cultural perigosa que os especialistas chamam de normalização do desvio.
A NASA sabia que os anéis de vedação eram um problema, mas como os ônibus espaciais anteriores tinham voltado em segurança apesar dos danos, eles começaram a tratar uma falha crítica como um risco aceitável. A tragédia da Challenger nos força a fazer uma pergunta que não tem tempo, vale para sempre. Em um sistema sob intensa pressão para ter sucesso, onde está a verdadeira responsabilidade? Está nos engenheiros que alertaram, nos gerentes que os pressionaram ou no próprio sistema, que foi projetado para silenciar quem discorda? É algo para todos nós pensarmos.